Pessoal, bom dia. Eu estou falando aqui pensando que o microfone estava ativo. Foi mal. O microfone já está ativo aí Dia. para vocês. Bom É, dia, E aí, tudo beleza? Tudo tranquilo? tranquilo demais. Bom demais. Então, olha só. No nosso último encontro, nas duas últimas aulas, a primeira aula eu fiz uma revisão sobre eletrostática que a gente viu lá no primeiro. Vou pegar só mais para cá para ficar melhor, né? Centralizado. Que a gente viu no primeiro semestre. E depois eu fiz uma parte de eletrodinâmica, né, que foi até a associação de resistores. Finalzinho da aula, eu falei assim, galera, agora, na próxima aula, eu vou fazer... O senhor desligou o áudio de novo. Oi, estão ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá. Então, ó, eu estou na tela do quadro branco, tá? Então, vamos lá de novo, ó. Na primeira aula da semana passada, primeira aula após as férias, fiz uma revisão geralzona de eletrostática, bem bacana. Inclusive, tem até um vídeo novo que eu gravei lá para a Secretaria de Educação, que eu vou mandar aqui o link para vocês agora no chat, tá? Que está, assim, riquíssimo. Fiz um mapa mental, uma aula bem interessante, gostei muito do resultado dessa aula, revisando eletrostática. Morreu. Eletrodinâmica, como cai mais, a gente está vendo mais detalhado. Já fiz corrente, como isso pode ser cobrado, potência, como isso pode ser cobrado, associação de resistores em série e paralelo, né? Revisamos isso. E como eu prometi no final da aula passada, eu falei para vocês o seguinte, ó, galera, nós estamos com um tempinho um pouquinho maior, né, até final de dezembro, então dá para a gente consolidar melhor esses conteúdos. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos revisar capacitores, geradores e receptores. Terminou a eletrodinâmica. Na próxima aula, eu pedi para vocês que elencassem, né, questões, né, vissem questões se vocês tiveram dúvida das listas que eu passei para a gente resolver na próxima aula. Em todo caso, eu estou preparando uma avaliação diagnóstica para vocês, que vocês vão ter uma questão de tudo que a gente viu. Vai ser uma questão de cara, deve ter uns 20, 25 exercícios, para vocês fazerem e eu ver como é que vocês estão indo aí. Beleza? Vai ser no Google Forms, vai ser bem interessante. Beleza? Vamos lá? Então, olha só. Quando a gente fala aqui, ó, de eletrodinâmica, você lembra que eletrodinâmica quer dizer cargas em movimento. Mas não é qualquer tipo de movimento, né? É um movimento que tem que ser o quê? Um movimento que deve ser ordenado, né? E aí surge o conceito de corrente elétrica. Tá. Aí, eu falei para vocês que tem um conceito aqui que a gente chama, conceito não, né? A gente tem um conteúdo chamado circuitos elétricos. Os circuitos elétricos vão ser o quê? É o caminho que a corrente elétrica percorre. E aí eu te mostrei, né? Até foi por slide na aula passada. Você tem aqui um negócio que chama-se fonte, que é quem fonte geradora de DDP. É o gerador, é quem vai gerar, né, a corrente elétrica. Como? Vai sair elétrons dele? Não, vai gerar uma diferença de potencial de uma forma que vai criar um polo positivo e um polo negativo e vai circular cargas aqui. Essa circulação de cargas a gente denomina de corrente elétrica. Aí, o primeiro componente de um circuito elétrico é o resistor, que a gente já falou semana passada, revisamos, né? Depois tem o capacitor, que é o que a gente vai falar hoje, e o indutor, que a gente vai falar lá em magnetismo. Professor, aqui para Enem, a gente precisa estudar circuito RLC? O que é um circuito RLC? R porque tem resistor, C porque tem capacitor, L porque tem indutor. Não, porque isso aqui é só para quem quiser universidades, tipo assim, de institutos militares, tá? Fora disso, não vai ser cobrado, porque aí você vai ter que, assim, conhecer um pouco mais de circuitos elétricos, a parte de domínio da frequência, já não é o nosso escopo aqui. O nosso escopo são o que? Universidades paulistas, né? Mineiras e Enem. Então, o máximo que vai ser cobrado para você é um circuito RC. Professor, o que é um circuito RC? É um circuito que eu posso ter aqui, ó, N resistores e um capacitor.
E como é que eu vou analisar esse circuito? Simples. Enquanto está carregando o capacitor, passa a corrente elétrica. À medida em que carregou o capacitor, o que acontece? Abre o circuito. Não passa mais corrente. Então, é como se fosse um circuito aberto. Beleza? Simples, né? Mas vamos revisar aqui rapidamente. Quando a gente fala de capacitor, a gente tem que lembrar primeiramente de uma tal de capacitância. E a capacitância nada mais é do que o quê? A capacidade de armazenamento de cargas. E ela pode ser calculada assim, ó, Q sobre V. É a carga acumulada sobre determinado potencial. E ela é linear, viu? Então, olha só, ela forma uma curva linear. Se você tiver 2Q aqui, ó, aqui embaixo vai ter um 2 também. Né? Há uma relação de proporcionalidade. Beleza? Tá. Tem um outro conceito que tem até um exercício que mostrou isso para a gente. E aí eu procurei no rodapé do livro para mostrar para vocês. Não sei se vocês lembram. Que falando que capacitância é a relação linear entre carga acumulada e potencial. Então, fica ligado. Você pode definir capacitância como sendo capacidade de armazenar cargas e também como a relação entre a carga acumulada e o potencial aplicado? Sim, é uma definição também. Beleza? Tá. O que mais pode ser cobrado aqui, professor? A energia potencial elétrica que está acumulada. Professor, a energia potencial elétrica, você tinha falado para a gente que é K, Qzão, Qzinho, sobre a distância, sem módulo e sem quadrado. Vale essa relação? Sim. Só que para capacitor, vamos supor, a energia que um corpo armazena. Aí não dá para usar essa fórmula. Aí você vai usar o quê? Ó, Q vezes V sobre 2. Mas, professor, se eu isolar aqui, ó, essa carga e substituir, vai dar outras duas formas, né? Vai. E elas vão ser essas aqui, ó. Energia potencial vai ser CV ao quadrado sobre 2, ou também pode ser Q sobre 2C, que é o quadrado sobre 2C, né? Deixa eu ver. Eu nem lembro também, eu substituí na hora aqui. Vai ficar V, Q quadrado, isso mesmo. Então, ó, eu particularmente nem decoro essas fórmulas. O que eu faço? Eu utilizo as principais. Porque das principais eu chego nessas derivadas aqui. Então, eu substituo, isolo e faço aqui. Como eu sei que você tem coisa demais para você aprender, eu te indico também. Não fica assim, se ligando, decorar todas as formas de eletrostática, todas as formas de eletrodinâmica. Não. Você tem que saber, conhecer o conceito e aplicar. E só saber a fórmula também não vai resolver para a gente. Até aqui alguma dúvida? Tô tranquilo. Tranquilo, né? Então, olha só. Depois que a gente fala de capacitância, que é a parte da eletrostática, tem a parte de associação de capacitores. Essa parte de associação de capacitores vai ser o contrário do resistor. Essa aula eu fiz bem no finalzinho do semestre passado, eu acho que deve estar um pouco mais assim, fresca aí na sua memória. Ó. Em série, o que acontece? Cada capacitor vai estar submetido a um potencial V, né? Ó, V1, V2, Vn. E ele vai, se está passando uma corrente elétrica aqui, ó, ele vai armazenar uma carga Q1, uma carga Q2, até Qn. Ah, professor. E aí? E aí que, se você pensar que Q1 mais Q2 mais Qn, né, até o último, vai dar um capacitor equivalente, que é esse aqui, ó, com a capacitância, uma carga equivalente, né? E esse aqui vai ser um potencial total. Então, se a gente substituir, olha só, quem está dividindo passa multiplicando. Então, isso aqui vai ficar C1 vezes V1 mais C2
vezes V2 mais CN vezes VN. E isso vai ser a carga total, né? Que vai ser a capacitância equivalente, que é o que a gente quer descobrir, vezes o potencial total, né? Então, se a gente sabe que essa soma V1 mais V2 mais Vn, né, é o potencial total, a gente vai poder cortar. E aí a gente coloca em evidência e tal, mas no frigir dos ovos vai cortar, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa capacitância equivalente aqui, ó. Não, deixa eu fazer detalhado, porque senão você pode aqui. Pode confundir com associação em série, porque série soma, né? E aqui você vai ver que a capacitância ela não vai somar, não. Olha só. C1, V1, mais C2, V2, mais CN, VN, é igual a C equivalente, vezes V total, que é quem? V1 mais V2 mais Vn. Então, o que vai acontecer? Quando eu passar, quem estava multiplicando, passa dividindo aqui, ó, você vai ver que mais C2V2 mais CN/Vn é igual a capacitância equivalente dividido por V1 mais V2 mais Vn. E aí? E aí você vai poder dividir esse negócio aqui e essa capacitância equivalente, ao final, a gente vai ver que ela vai dar o quê? Ela vai dar o contrário da associação em série, né? A gente vai ver que essa capacitância equivalente vai ser 1 sobre a capacitância equivalente, é 1 sobre C1, mais 1 sobre C2 até o último. Tá? Eu estou mostrando só o modo que faz. Né? O que precisa, o que importa aqui para a gente mesmo é esse resultado. E se nós tivermos só 2 capacitores, ó, para 2 capacitores, vale produto pela soma, viu? Tá, professor, e se for associação em paralela? É o contrário, né, dos resistores? Sim. Ó, associação, essa primeira aqui é a série e a segunda paralela. Paralelo, a corrente elétrica vai se dividir, né? E aí, você vai ter que o potencial vai ser o mesmo, né? V. E aí, a gente vai chegar na fórmula, ó, capacitância equivalente vai ser a soma C1 mais C2 até o último Cn. E para fixar esse negócio, nós passamos uma listinha que eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela aí. Tem até um exercício Enem, que é bem facinho para a gente fazer. Olha só, vou achar aqui. Daí que tá abrindo. Gente, eu queria saber de vocês. Ao longo do semestre passado, eu passei 17 listas, que são essas aqui, ó, para vocês. Essas primeiras são as presenciais, até as 5. Depois foi... Não, a 5 já foi online.
Era aula online, né? Mas olha só, de corrente em diante, ó, eu queria saber que essa parte aqui, ó, de eletrostática, de eletrodinâmica, dentro da eletricidade é o que tem maior chance de cair, é o que tem caído ultimamente. Nós fizemos vários exercícios, mas no final eu acho que deu uma acumulada, vocês não fizeram tantos exercícios. Mas chegou até vocês, vocês têm acesso a todas essas listas aqui? Porque também, às vezes alguém fala, professor, não sei onde que eu acho, não tem, esse é o momento da gente conseguir tentar te ajudar. Pessoal, vocês estão aí? Ei, som. Eu tô aqui. Estamos aqui. Então, essas listas chegaram todas para vocês? A maioria, sim. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um arquivinho aqui e vou mandar para o Célio. Mas o Célio, normalmente ele manda no grupo ou ele coloca na plataforma? No Ele que grupo. coloca no grupo ou na plataforma também. Então, eu vou Os falar dois. para ele colocar lá na plataforma, as que não tiver, vou mandar aqui para o e-mail da escola, vocês verem direitinho, tentem fazer. Eu preparei com muito carinho essas listas. Olha aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é de um Enem de segunda aplicação. Mas achei fantástico. Olha só, simples, direto, e se você não souber o conhecimento, você não faz. Um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial Mir quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que dois capacitores do rádio de 3 microfarads e 7, ligados em série, né, então é muito importante, estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Então, olha só, como é que eu vou fazer capacitância em série? É somar? Não, e tem a resposta, né? Vai ser produto pela soma, né? 3 vezes 7, 21. Dividido por 10, 2,1 microfarad. Tá vendo? Uma coisa simples e que faz toda a diferença aí pra gente. Tá bom? Ó, esse aqui também, ó, que tem a carga e o potencial, né? A carga em Coulomb. E ele quer saber a energia potencial. Como é que eu faço a energia potencial? Só fazer a área, né? Por quê? Não é QV sobre 2? E a área disso aqui? Não é base vezes altura sobre 2? Você só tem que tomar cuidado com o quilo. Tá vendo? Então, tem aí as listinhas para vocês. Ó, esse aqui é um circuito misto, né? Que a gente fala. Então, o circuito misto fala, ó, aquilo que eu falei para vocês. O circuito é... Oi? Tem alguém com o microfone aberto aí. Vamos lá. Um circuito é constituído por 3 capacitores, 4 resistores e um gerador ideal, conforme a figura abaixo. O circuito é submetido a uma tensão elétrica de 220. A carga armazenada pelo capacitor de 10 microfarads em microcoulombs vale? Como que eu faço isso, professor? Então, olha só, depois que, o que eu te falei? Depois que ele está carregado, o que acontece? Acontece que ele fica como se fosse um circuito aberto, não é? É. Então, olha só, vai acontecer que esse circuito virou um circuito em série. 30 mais 30 mais 10 mais 30 deu 100, certo? Deixa eu fazer aqui com vocês, ó. Eu vou fazer usando aqui esse negócio, mais fácil. Ó, a resistência equivalente desse circuito, 30 mais 30 mais 10 mais 30, vai dar 100 o quê? Ohms, né? 100 ohms. Tá. E agora, para achar a corrente que passa aí, ó, U é igual a R vezes I. Então, 220 é igual a 100 vezes I, ou seja, a corrente que passa nesse circuito aí vai ser 220 sobre 100, que vai dar quanto, irmãos? Eita, deu um pique sem querer, foi mal. Tirar aqui para o cantinho. Vai dar 220 dividido por 100, que é igual a 2,2 ampere. Beleza, professor. Achei a corrente. Para quê? O que isso vai me servir? Vai te servir que o seguinte, se você pensar que esses caras aqui, ó, esses resistores de 10, de 30,
estão sobre a mesma diferença de potencial desse carinha aqui, ó, do de 10, né? Que é o que ele quer saber, a carga acumulada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a queda de tensão desse resistor de 30. Então, olha só, queda do de 30 vai ser U1 é igual a R1 vezes a corrente que é I. A corrente é a mesma, né? 2,2. Então, esse 1 vai ser quanto? 30 vezes 2,2 vai dar quanto? Vai dar 66, né? 66 volts. Ou seja, dos 220, 66 volts foram consumidos aqui. Sobrou para esse resto aqui, ó, esse tanto aqui, ó, quanto? Sobrou 220 menos 66. Quanto que vai dar isso, irmãos? Fazendo a calculadora para andar mais rápido, eu tô com preguiça. Ó, menos 220, 154. Então, tá bom. Então, aqui nós temos 154 volts, ó, para todos esses capacitores, ó. Toda essa região aqui, ó, tá com 154 volts. Concorda? Opa. 154. Beleza. E aí, professor? E aí que nós vamos fazer o seguinte, meus queridos. Agora, vamos analisar. Você concorda comigo que para dar esses 154 volts, eu tenho que somar o potencial do capacitor 1 mais o potencial, né, que ele consome do capacitor 2, ó. Opa. V2 mais V3. Ou seja, a soma de todos esses potenciais aqui, ó, vai dar o nosso 154 volts. Né? Professor, mas ele quer saber o de 10. Como é que eu faço, então? Aí você vai pensar, olha só. V1, se a capacitância é Q sobre V, ó, C é igual a Q sobre V, que a gente acabou de fazer. Então, ó, quem está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar Q é igual a C vezes V. Isola o V, então. O V vai ser o contrário, né? Vai ser quem? Q sobre C. Ah, professor. Então, isso aqui vai ficar Q1 sobre C1. É. Entendi. Mais Q2 sobre C2? É. E ele quer saber o que mesmo? Ele quer a carga armazenada no capacitor 1, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó, as capacitâncias nós já temos. Isso tudo é igual a 154 volts. Entendi, professor. Tá. Só que, o que a gente vai poder fazer? Qual que é o recurso que a gente vai ter aqui? Você está vendo que todos esses capacitores aqui, ó, eles estão ligados no mesmo ramo, estão saindo do mesmo ponto e chegando em um outro mesmo ponto? Ué, professor, estou vendo isso. Então, a mesma corrente vai passar aqui. Tá, e aí? E aí que, como a gente está com o mesmo ramo e passando a mesma corrente, a gente pode considerar essa carga como sendo a mesma. Pode, professor? Pode, porque está sendo o quê? A mesma corrente. E agora, o que eu faço? Agora você vai substituir. Olha só, que está para... Quem que é o C1? Uai, o C1 vale 10 microfarads, né? O C2, depois a gente coloca esse micro, não tem problema não. O segundo vai dar 30. E o terceiro? 30 também. E agora? Agora você tira o mínimo. Ó, o mínimo entre 10 e 30 é o próprio 30. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 30 dividido por 10. Gente, vocês estão me acompanhando ou não? Estou indo rápido? Deixa eu ver se tem alguma coisa no bate-papo. Vocês estão Volta um caladinhos. pouquinho aí. Hã? Volta só um pouquinho aqui na queda. Na parte da queda que eu me perdi. Ah, tá. O que acontece? Ó, Israel, o que a gente fez? A gente calculou primeiro a resistência equivalente, que deu 100. A gente considerou, se esse capacitor está carregado,
aqui vai ser um circuito aberto, não passa corrente, certo? Certo. Beleza. Então, aí a gente considerou, para achar a corrente que passa aqui, para achar a queda de tensão desse carinha aqui, né, para a gente ficar só com essa parte aqui, então a gente achou a resistência equivalente, achamos a corrente que percorre o circuito, então essa corrente aqui, ó, que está saindo aqui, tchuf, ó, vale 2,2, passa aqui, e vai passar aqui também, né, do outro lado, 2,2. Beleza. Então tá, e aí? Com essa corrente e essa resistência, a gente acha a queda de tensão. Ou seja, dos 220, essa parte aqui, ó, consumiu 66 e aquela parte ali, ó, 66 volts. E essa parte aqui vai ficar com 154. Foi até aqui, Israel? Sim, foi. Tá. Agora vamos pensar o seguinte. Se essa parte aqui, ó, desse ponto até aqui tem 154, então, ó, esse aqui, ó, esse capacitor de 10, ele usa uma parte dessa tensão, esse 30 usa uma parte e esse 30 usa uma parte. Então, como é que vai ficar? V1 mais V2 mais V3 é 154. Então, quem que é V? É Q sobre C, né? A conta que nós fizemos aqui, ó. Aqui embaixo, ó. C é Q sobre V, passei multiplicando. Então, Q é C vezes V. Então, o potencial isolado vai ser Q sobre C. Então, no lugar do V1, gatinho, eu coloquei Q sobre C1. No lugar de V2, Q sobre C2. No lugar de V3, Q sobre C3. Eu tinha colocado Q1, Q2, Q3. Só que como a corrente é a mesma, eu posso considerar como sendo a mesma carga. Porque você lembra que eu falei que a capacitância é a relação entre Q sobre V? E essa relação ela vai ser linear. Lembra que eu te falei no início da aula? Então vai ficar Q sobre 10 micro. Eu não vou colocar um micro agora, vou colocar só no final, tá? Q sobre 30 é igual a 154. Então, se eu tirar o mínimo entre 10 e 30, dá 30, não é? Então, 30 dividido por 10, 3 vezes Q, 3Q. Mais 30 dividido por 30, 1 vezes Q, 1Q. Mais 30 dividido por 30, 1 vezes Q, 1Q. Isso é igual a 154. Tá, quem está dividindo passa multiplicando, isso aqui vai ficar 5Q é igual a 154 vezes 30. Só que aí você tem que lembrar que é 30 micro, né? Então, vamos fazer aqui, ó, 154 vezes 30. Deu 4.620, né? Então, 4.620 micro vezes 10 a menos 6. Então, se eu quiser transformar isso para milha, é só o quê? Dividir por 1.000, né? Então, Tem o que vai dividir ser? por 5, não? Hã? Dividir por 5? Não, é porque isso que vai ficar assim, ó, gatinho. 4.620 micro, né? Ou seja, vezes 10 elevado a menos 6. Micro é menos 6, né? Decicente, mili, micro, nano, pico, vai. E se eu quiser fazer o seguinte, ó, ao invés de deixar 4.620, fazer assim, ó, 4,6 e colocar aqui um 10 a menos 3, posso? Pode. Pode, né? Porque eu diminuí o módulo e aumentei a potência. Agora, quem está multiplicando passa dividindo. Então, esse Q vai ser... Se bem que vamos ver se ele quer em micro. Ele quer em microcoulomb, então vamos deixar. Vamos deixar em micro mesmo, tá? Ele quer em microcoulomb. Então, ó, pega o 4.620, divide por 5. Ó, opa. 4.620 dividido por 5. Ô, Jesus de Nazaré, vamos embora, filho. Deixa eu apagar esse desenho aqui rapidinho, tá? Pronto. Aí. Pegar aqui, divido por 5, isso dá quanto? 924, letra E. Viu como é que faz? Dúvida? Gente, Tem um pouco de cálculo, mas dá pra fazer, né? O problema é que se for fazer não é nem um trem desse rápido assim, é difícil. mas aí é onde a gente fala, né? É um hábito, né, lindão? Assim, a gente começa, eu sei que são N matérias, muita coisa para você fazer.
Eu lembro da minha época de vestibulando também, eu ficava louco, sempre matéria atrasada. Mas eu acredito muito naquela filosofia, Israel. Se eu for instalar, eu falo esse exemplo sempre, se eu for instalar um ar-condicionado sozinho, sem ajuda, sem ter visto ninguém, possivelmente eu acho que eu não vou fazer. Ou eu não vou dar conta, ou vou fazer tudo errado. Né? Agora, se eu vejo alguém fazendo, eu falo, então eu começo por aqui, vou aqui. Ou seja, uma receitinha de bolo eu já tenho. Claro que eu vou aprender mesmo o quê? Fazendo, produzindo. Mas é muita matéria, professor. Vou ser sincero para você. Eu estou vendo você fazer, eu entendi, mas eu não vou fazer isso nunca. Pode ser que isso fique internalizado na sua cabeça. Por isso que eu tento fazer bem passo a passo, somando as coisas, substituindo, para ver se você consegue internalizar ao máximo isso aí. E a ideia é a mesma, né? Qual que é a ideia? Quando você tem um capacitor junto com o resistor, quando ele encheu, ele ficou em quê? Ele ficou em circuito aberto. Tá bom? Então, Bom olha dessa só. questão que dá pra fazer à mão, né? Hã? Não precisa de calculador. O bom dessa questão que dá pra fazer à mão, não precisa de calculador, não tem vírgula, não tem essa complicação. Não tem. É bem tranquilo. É bem tranquilo. Olha só. Nesses 7 minutinhos, vou fazer o seguinte. Vou comentar aqui rapidamente a parte de geradores e receptores. Na próxima aula, aí eu queria saber de vocês, com sinceridade. Semana passou, você ainda está pegando o ritmo de novo. Vocês conseguiram elencar assim, questões? Vocês falam assim, senhor, essas questões aqui eu não entendi das listas. Se não tiver, aí eu falo para vocês. Aí eu tenho um questionáriozinho, tá no Google Forms que eu estou fazendo. Aí a gente faz junto na próxima aula. Ou vocês preferem fazer sozinho para casa? E eu começo matéria nova. Primeiro, tem questão? Fala assim, ó, da lista tal tem essa, da lista tal tem ou não? Bom, eu tenho Conseguiram? uma 5 questões aqui, né? Da lista de férias aí. Eu Da lista tenho de dúvida. férias? É. Beleza, você tem algumas questões, né? Uhum. Então, beleza. Então, na próxima aula a gente faz essas questões aí, tá? Vamos comentar então, ó, terminando a parte de circuitos elétricos, né? Tem a parte de gerador e receptor. O gerador, ele pega qualquer tipo de energia e transforma em energia elétrica, né? Energia química, que é a pilha, energia mecânica, a usina. Já o receptor, ao contrário, é o motor, né? Ele pega energia elétrica e converte isso em energia mecânica, normalmente energia mecânica, tá? Beleza? Então, olha só, a representação, como é que é? Ó, vamos fazer um quadro, vamos fazer um paralelo aqui para a gente. Num quadro eu vou fazer gerador e no outro eu vou fazer receptor. O gerador, a representação dele, como é que é? Como é que você representa no circuito? Ó, os terminais, as armaduras, né? Então você tem A, B, o polo positivo, né? A corrente sai por ele produz, né, corrente elétrica. Não que ele tenha elétrico e vai dando, né? Ele produz a DDP. E aqui você tem a resistência interna R. Nos terminais do gerador, a gente tem a tensão UAB. E aí já vem para o segundo tópico, que é o quê? A equação do gerador. A equação do gerador, como é que ela é? É UAB é igual a força eletromotriz, que é a capacidade máxima que ele tem, né? De geração, é o epsilon, menos o R vezes I. Porque, infelizmente, tem perdas. Então, ele tem uma perda aqui de uma queda de tensão aqui dentro, que é representada pela resistência interna vezes a corrente que ele produz. Professor, o gerador ideal. Aí o U é igual a epsilon. Se a questão vem falando um gerador ideal, né? Aí é uma fonte igual a gente já tinha. Tá bom? Beleza. Depois, o que a gente falou? A gente viu a curva característica. A curva característica de um gerador tem essa carinha aqui, ó. Vai ser a tensão pela corrente. E aí, a gente tem esse ponto de encontro é o epsilon. E aqui é a corrente máxima, que é a corrente de curto-circuito.
Como é que eu acho a corrente de curto-circuito? É o epsilon sobre o R. E como é que eu cheguei nisso? Se eu igualar o zero, esse passa positivo, passo o R dividindo. Já tem aí no seu caderninho. Tá bom. E depois disso, o que a gente tem? Da curva característica, a gente tem a lei de Ohm-Pouillet. A lei de Ohm-Pouillet é o seguinte. Se eu tenho aqui ó, um circuitinho com o meu gerador, vou fazer o contrário. Tá aqui meu gerador. E aí eu ligo aqui ó, um certo circuito. Esse circuito, aí eu vou ter uma certa resistência equivalente aqui, né? E aqui está os terminais A, B, o epsilon, o R e a corrente circulando. A corrente I que circula aqui, ó, vai ser epsilon, que é a tensão total, sobre né, a queda, né, a resistência equivalente, mais a resistência interna do gerador. Ou seja, é uma lei de Ohm. Oi? 3 minutos para acabar a aula. Ah, tá, valeu. Olha só. Tudo que você já tem, né, antigamente era U sobre R. Era a resistência equivalente, só que agora você vai acrescentar os parâmetros aí do gerador. E, por fim, a gente tem as potências, né, do gerador. Ó, as potências. A potência útil é a capacidade... Não, potência total. Vamos começar com a total. Vou colocar as mais importantes. Total e a útil, tá? Só. Então, olha só. A potência total, P é igual a epsilon vezes I. E a útil é U vezes I. Tá bom. Qual que é o contraste com o receptor? A representação, tenho só 2 minutos, né? Então, vamos fazer o seguinte, vou dar esse prazinho aí para quem quiser copiar. Na próxima aula, eu não vou dar aula agora, então vai ficar esse quadro aí, eu faço o paralelo com o receptor, faço as questões que o Israel pediu. Tem mais alguém que queira questões? Eu tô tranquilo. Tranquilo? Sândila, tem questões? Aline, Rafael, Maria Clara, Beatriz, Ana, Lucas, Bárbara, Larissa, Gabriela, Carlos, Rafaela e Andressa. Então, a gente se vê no próximo horário aí, tá bom? Aí eu faço essa parte receptor e as questões e a gente continua aí. Beijos, beijos e até mais. Até.